Pardo, vou mandar mais um pelo tipo que eu fiquei. Eu vi aquele bagulho da eutanásia daquela menina na Espanha. Cara, eu fiquei mal o dia inteiro, irmão. Como que o europeu deixa o continente dele chegar naquele nível? Vai se. Ó, pode ser que seja mentira, sabe? Existe uma barreira da língua, do idioma. Sim, uma barreira do idioma, espanhol. Eu não domino espanhol. A maior parte dos senhores aí, com toda certeza, não fala espanhol. Parem de mentir pra si mesmos. Mas o bagulho é o seguinte. Eu vi no meu Twitter. Então, pode ser que não seja isso. Eu vi no Twitter que essa moça, ela já havia prometido. Ela já havia prometido a doação de seus órgãos para algumas pessoas. E esse provavelmente é o motivo pelo qual os advogados e médicos blindaram ela de contato exterior para que viesse a mudar a ideia dela, viesse a mudar a cabeça dela sobre a opção de se. Sim, a história só piora. A história só piora. Ela não era completamente paralítica. Tem vídeos dela caminhando. Sabe, com dificuldade. Com dificuldade. Mas ela andava. Literalmente, venderam os órgãos da... Aqui, ó, achei o vídeo. Eu tinha dado like. Aqui. Con cuidado, ¿eh? Mira usted qué máquina, ¿eh? Estamos paseando por Badalona. Todo chula ella. Ya mismo está corriendo. Mírame. Anda que no. Ya está, ¿no? Mira qué máquina, ¿eh? Un minuto de grabación, no más. 24 segundos. Muy bien. No corra, despacito. Eu vou... Isso daqui poderia ser um grande vídeo aqui, mas eu não quero adicionar isso daqui, o caso dela, em um vídeo bobo pro canal principal, canal secundário. Nossa. Meu Deus do céu. Mas, cometi um sincericídio aqui, eu acho. Queria mostrar, só pra fechar o papo da Noélia, justamente sobre esse mesmo tema aí do Vadilzil. Tipo, eu defendo pena de morte pra estupro. Mas elas ainda assim vão seguir votando na esquerda, porque elas... Vamos lá. Existe um problema na psique da mulher progressista, que ela não consegue fazer a conexão entre causa e efeito. Ela transcende, ela quer adicionar várias outras camadas em vez de simplesmente simplificar a situação. Tipo, aqui tem um criminoso, esse criminoso tem que ser eliminado. Sabe? Criminoso comete um crime, criminoso deve ser eliminado. O colateral de você exterminar e esmagar o crime é muito simples. É muito óbvio. Os incentivos para cometer crimes se reduzirão. A partir daí, a gente pode resolver outros problemas. Porque a prioridade agora, e o que é absolutamente necessário é acabar com o crime. Beleza? É isso. Acabar com o crime. Acabando com o crime, a gente pode, em um país agora pacificado, iniciar um processo de civilização do povo brasileiro. Sabe? A gente pode começar a civilizar o povo brasileiro. Bom, o mulherzil do Twitter, elas não conseguem chegar nessa conclusão óbvia, que tipo, a gente primeiro tem que resolver um problema grande, sabe? Porque vamos lá, o crime é um paradoxo. O crime é um paradoxo, porque ele é um problema muito grande, mas de fácil resolução. Estranho, né? É isso. O crime é um problema muito grande, porém de fácil resolução. Você resolve o problema do crime matando e prendendo o vagabundo. E não deixando ele sair da cadeia, obviamente. Você resolve o teu problema de forma muito rápida. Mas o Cuiezil, elas não conseguem chegar nessa conclusão óbvia e lógica.
Não, a questão aqui é, é o Red Pill. É a bolha Red Pill. Tudo isso nos traz de volta ao caso da Noélia. Deixa eu ler esse post aqui, só pra vocês. Só pra quem não sabe o que é o caso. Tipo, o Lurin, que ele não tava na live ontem. Só pra mostrar aqui. Vítima de estupro coletivo, de 25 anos, será vítima de eutanásia ontem. No caso, ela foi assassinada ontem pelo Estado espanhol. Após os tribunais rejeitarem tentativa desesperada do pai para salvá-la, Noélia Castillo foi brutalmente estuprada por um grupo em 2022 por seu ex-namorado e outros 3 homens, e depois pulou do 5º andar de um prédio em uma tentativa de suicídio. A informação, que homens, que tipos de homens? Bom, que a deixou paraplégica, da cintura para baixo, ela ainda anda. Com dores neuropáticas constantes e insuportáveis, incontinente, confinada a uma cadeira de rodas. Ela implorou por morte assistida de acordo com a lei da Espanha. O pai lutou contra isso até um tribunal constitucional do Supremo Tribunal e o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, alegando problemas de saúde mental. Todos os recursos foram rejeitados. Ela hoje em seu lar de idosos na Catalunha. Só quero parar de sofrer, disse ela, uma vida jovem destruída. Pienso, ¿y yo todo el dolor que he sufrido durante todos los años? Lleva 2 años luchando por conseguir la eutanasia. No tengo ganas de nada. No tengo ganas de nada, ni de salir. Sim, ela foi levada a um campo de concentração, ela foi tirada do convívio familiar. Ela foi retirada do convívio familiar, porque a família dela estava passando por alguns problemas. Ela foi removida pelo Estado espanhol. Ela foi impedida de ver os seus... Ela foi levada para um abrigo. Nesse abrigo ela foi estuprada por, pasmem, jovens muçulmanos. Ela tentou reportar essa violência que ela sofreu. As trabalhadoras no local ignoraram ela para não soarem preconceituosas e não passarem uma imagem ruim para os imigrantes muçulmanos, que são todos limpinhos. E o cara... Mas a questão, eu já tratei disso ontem, a gente conversou sobre isso ontem. A questão é a interpretação da realidade. Tipo, como eu posso dizer? De forma simples e ponderada. A Europa vive uma epidemia de estupros. E há uma correlação clara e irrefutável com a invasão que está acontecendo naquele continente ao longo dos últimos 20 anos. São simplesmente dados. Você vê a quantidade de imigrante entrando no continente, junto à quantidade de crimes cometidos no continente e estupros. Aí, se liga no tipo de comentário, o tipo de análise que você vê vindo dessa escumalha aqui no Brasil. Ela não morreu por eutanásia, porque 4 homens estupraram e acabaram com a saúde mental dela para sempre, a ponto dela tentar se matar e piorar ainda mais a situação dela, que ela encontre a paz que não achou nesta bosta de mundo patriarcal. Você vê que o cara consegue mentir mesmo falando verdades? O cara conseguiu mentir falando verdades. É impressionante, né? O emasculado da Silva. Cara, se o regime espanhol fosse patriarcal, isso não teria acontecido. No regime franco, os 4 estupradores da Noélia teriam sido fuzilados. É isso que teria acontecido. Ela viveria segura, sabe? Ela teria uma vida toda pela sua frente. Eles teriam sido executados, todos eles. Mas não. Na Espanha democrática moderna, ela foi executada pelo Estado espanhol e os seus estupradores estão vivendo livres, leves e soltos, sem nenhuma consequência de seus atos. É isso. É isso que aconteceu. É isso que aconteceu. É isso que a gente tá vendo. A gente só tá... É só um inferno. Obrigado, Merkel. Aí, não é só o comentário desse aqui. Não. O consenso das criaturas que estão comentando nesse post são isso daí. Aqui.
Olha o comentário aqui de uma pessoa sensata. Dê o nome aos bois, seu covarde. O seu intuito ao dar a notícia chocante é fazer com que odeiem homens, sendo que foram 4 muçulmanos que abusaram da menina. Na Europa, as mulheres apoiam em massa a imigração. A esquerda apoia em massa. E é isso que está acontecendo com o aval deles. Porque a questão é que é uma visão tribal. É isso que nos trouxe até aqui. A gente rejeita o outro. A gente teme o outro. E isso que nos mantém seguro, pô. Sempre foi assim. E sempre será assim. Não, o fato de que o fato que esses filhos da puta tentam, como eu posso dizer, jogar tacar uma camada de igualdade sobre as questões, tipo, ai, 4 homens estupraram a Noélia. Cara, não é tão simples assim. São 4 homens imigrantes. São pessoas de outro país, de outra cultura, de outra civilização. Não são 4 homens. Não. São 4 inimigos. São 4 orcs que sequer deveriam estar na Espanha. O problema não é o homem. O problema é o que esses 4 invasores estão fazendo na Espanha. Beleza? Então, tipo, o Femil, o Foidil, eles têm eles têm uma interpretação simplista, ao mesmo tempo que eles têm uma interpretação errada e uma interpretação errada da realidade. A interpretação simplista não, são 4 homens. Todo homem é um estuprador. Não. No caso europeu, não. No caso europeu, não. A Europa tinha seus crimes, claro. A Europa tem crimes. Ocorriam crimes na Europa da década de 90 pra trás. Mas não é como é hoje, né? Toda sociedade tem os seus elementos marginais. Toda sociedade tem os seus elementos que devem ser exterminados, sabe? Aquele 1% da sociedade que deve ser exterminada. No caso ocidental, estupro não é algo que a gente... Como eu posso dizer? Não é algo que nós consideramos aceitável há 1 milênio, no mínimo. No mínimo, desde a ascensão do cristianismo. Isso não é mais aceitável na sociedade ocidental há pelo menos 1 milênio. Há pelo menos 1 milênio. Há pelo menos 1 milênio, ou 2, né? Pelo menos 1 milênio ou 2. No mínimo 1500 anos, isso não é algo aceitável em uma sociedade cristã, que é o Ocidente. Há pelo menos 1500 anos. Aí, do nada, você tem essa sociedade que, sim, os aconteciam. E esses estupros eram brutalmente punidos, beleza? Qualquer ataque, a comunidade era punida, beleza? Então, meio que é sobre isso. Aí, do nada, você começa a trazer um monte de sarraceno invasor pra pôr no seu país. O que você espera que aconteça? Porque, vamos lá, estupro não é um grande problema pra muçulmano. Estupro não é nem de longe um grande problema pra indianos. Estupro não é um problema, não é um crime pra africanos. Não é. E sim, eu estou generalizando a África. Eles estão cagando, isso daí não é uma questão pra eles. É normal. Pior, tem um clipe que eu mostrei pra vocês uns meses atrás. Um jornalista britânico conversou com alguns jovens imigrantes africanos e ele perguntou pra eles, por que vocês não se preocupam com a menina que vocês estão... Aí ele fala, a gente tem medo, a gente pode pegar doença, né? Esses caras sequer racionalizam que esses sequer racionalizam o dano que eles causaram à sua vítima. Porque eu vou falar um negócio aqui pra vocês. Eles não reconhecem mulheres europeias como dignas de pena, ou dignas de amor, ou dignas de qualquer tipo de misericórdia. Porque a mulher europeia não faz parte do povo deles. O imigrante que tá chegando na Europa, ele mantém a sua mentalidade tribal. Se você botar um dedo em uma mulher da Somália, você vai ser morto. Se esse somali botar um dedo numa mulher europeia, muito provavelmente a mulher europeia vai ser presa, que é um caso que aconteceu na Suécia recentemente. Então eles operam numa lógica tribal, eles operam numa lógica de proteção à sua comunidade, enquanto o europeu jogou isso fora. O Estado europeu, todos os Estados europeus, a União Europeia como um todo, está simplesmente sacrificando seus cidadãos
Porque eles têm medo de ser chamados de racistas. Esses povos, eles têm o direito de fazer o que eles fazem? Sim, no país deles. Você acha que eu me importo se tem gente sendo morta na Somália? Foda-se, Somália. O erro é nosso de permitir essa merda vir pra cá. No caso do Brasil não, né? Mas vocês entenderam. Eu tô pensando... Eu tô numa perspectiva aqui ocidental. Tô incluindo o Brasil no Ocidente. O erro é do Ocidente em permitir essa escolha de entrar no... O erro é do ocidental permitir que orcs adentrem Valinor. Não o contrário. O orc vai fazer o que o orc faz. Quer matar, estuprar, roubar. Não. Tá entendendo? O erro é do europeu em permitir esses bostas de entrarem. Não o contrário. Você não considera que... sabe? É da natureza dessa galera, pô. Na terra deles é normal. Isso é o normal na terra deles. O erro é do europeu de aceitar essa merda. Não o contrário. É a natureza deles. É a natureza deles. O Brasil, como ele é um misto, né? Ele é um país ocidental com requintes de selvageria. Com requintes de selvageria. Se por um lado nós nos matamos sem lá muito pudor, por outro lado, um estupro nas mãos do populacho será morto com requintes de crueldade. Então, ainda operamos numa lógica semi-tribal. Ainda há um senso de proteção dentro do Brasil, sabe? Pelo menos ainda restam alguns... Ainda sobram alguns... Ainda restaram alguns resquícios dessa mentalidade de proteção de grupo. Apesar da gente se matar, né? A gente se mata aqui, mas vai lá. A gente começa a ter uma migração em massa de países pra cá. Isso não vai acontecer. Se algo acontecer, né? Se der algo der certo no final de outubro, não vai ter pagite entrando no Brasil. Mas se isso acontecer e começar uma onda de estupros, cara, esses pagites serão executados. O nego vai matar, o nego vai fazer justiça com as próprias mãos. Lembra do caso daquele filho da p... Aquele haitiano que tentou a de mulheres em Santa Catarina, Florianópolis, para ser mais específico? Ele apareceu com 14 furos diferentes em um pântano. Essa é uma qualidade nossa. Deixa eu soltar os nomes aqui. Entusiasta Secotins mandou R$10,01. A mulher média é meio narcisista, a política tem que ser falada pra elas. Ela não quer ouvir que vai prender criminoso em geral, ela quer ouvir que vai prender quem agride ela e só ela. Você tem que fazer o PL pra proteger mulheres e enfiar jabutis contra crimes em gerais dentro. Que inferno que a gente vai ter que lidar com a política nesses termos. Mandou R$10. É só um pesadelo. Morei na Espanha de 2007 a 2010. Já naquela época, na escola de adaptação para estrangeiros, a esmagadora maioria era muçulmana. O feminismo já era forte por lá. Meu próprio padrasto, na época, um guardia civil, hoje, aposentado, passou 2 noites na cadeia por uma simples denúncia falsa da ex dele. A conta tá chegando porque é o seguinte: o feminismo na Europa deteriorou as relações entre homens e mulheres a tal ponto que, cara, por que caras... Não, sério. Tirando um sentido... Eu não tô pedindo pra vocês incutirem ideologia aqui. Eu quero que vocês tentem enxergar de uma forma muito objetiva, não objetivista, não, de incentivo. Qual que é o incentivo? Qual é o incentivo do homem europeu em se revoltar com o ataque contra um ataque contra as mulheres europeias, sendo que as mulheres europeias odeiam o homem europeu? Não existe incentivo. Não existe nenhum motivo real para um homem assumir uma posição direitista de proteção da sua etnia, da sua cultura, da sua comunidade. Não existe mais. Não existe nenhum incentivo. Em que nós, direitistas, a gente opera numa lógica muito maior do que o puro materialismo, sabe? Então a gente opera numa lógica muito maior do que só essa
opera na lógica de proteção, de resgate da nossa civilização. É isso que a gente faz. Não tem. O europeu simplesmente, o europeu não se comove com o caso da Noélia. O homem europeu não se comove. Porque não faz sentido se comover. Cara, eu tô falando isso vendo vários comentários de europeus, alguns que eu até conheço, tratando desse tema. Mas não existe motivação real pra eles se comoverem com essa porra. Não existe, cara. Não existe. Não existe. Ele olha pra isso e fala, fafo, eu vou pegar minha latina gostosa aqui e segue a vida. Ans mandou R$10. Hoje eu consigo entender porque a Bíblia diz que no final o amor de muitos se esfriará. Quando eu vejo progressistas defendendo essa eu só sinto um ódio absurdo dessa gente. Deus me perdoe. Compreensível. Não existe motivo pra você sentir outra coisa. Colono da Colônia mandou R$10. Valeu, colono. Boa noite, Pardo. Boa noite. Unicamente o nacionalismo espanhol está voltando com tudo. Ademais, o atual primeiro-ministro só está no poder porque fez uma maracujás na última eleição. Ele não tinha a maioria? Esse é o futuro espanhol? Eu vou falar um negócio aqui pra vocês. A primavera fascista se tornou inevitável. Eu não falo isso feliz, eu não falo isso sorridente. Eu não queria que isso acontecesse. Muita gente, muito inocente vai morrer. E olha, eu não estou nem falando de inocente, eu não estou nem falando de africanos, indianos, muçulmanos, não. Vários brasileirinhos, sabe? Hispano-brasileiros, ítalo-brasileiros. Tô falando os nossos, que são civilizados na Europa. Pasmem, o brasileiro que vai pra Itália, ele é civilizado. O brasileiro que vai pra Espanha, ele é civilizado. O brasileiro que vai pra Alemanha, pro Reino Unido, o brasileiro que vai pra lá, ele se adapta àquela cultura, ele é civilizado. O brasileiro que sai do Brasil e é um primata ainda é o que vai pra Portugal e o que vai pra Orlando. Porque daí ele se cerca de outros brasileiros e essa merda. Tirando Orlando é um aristocrata. Os nossos vão sofrer nessa porra. Os nossos vão sofrer com a revolta. E é triste, cara. Tem um monte vários dos senhores estão na Europa nesse momento. Vocês vão sofrer com isso. Vocês ou vão sofrer ou vão voltar pro Brasil, que é um sofrimento também. E aí? Efeito mola? E, cara, é inevitável. A revolta vai ser muito grande. A revolta vai ser algo sem precedentes e é triste. É triste. É triste porque essa pedra já foi cantada. Pra resolver esse problema de forma pacífica, bastava permitir com que a direita, a nova direita, resolvesse os problemas, que era no caso a imigração. Era só ter deixado o UKIP, à época, chegar ao poder pra resolver os problemas. Era só ter permitido o Chega chegar ao poder pra resolver os problemas. Isso 10 anos atrás, no caso, né? Ou 2018, se muito. Era só ter permitido a AfD chegar ao poder pra chutar o imigrante. Não deixaram. Não deixaram. A solução política tá muito perto de não existir mais. Eu não acho que vai ter guerra civil. Eu acho guerra civil demais. Eu acho guerra civil algo muito distante. Acho inviável. Não há engajamento político suficiente pra você ter guerra civil na Europa. Nem nos Estados Unidos. Muito menos no Brasil. Mas, como eu já venho martelando pra vocês aqui há algumas semanas já, porque essa ideia surgiu na bolha bapista, mas eu abracei ela e ela faz muito sentido. Bom, é uma piada. Eu acho que essa ideia começa com uma piada. Eu que estou racionalizando essa merda. Eu que estou dando valor pra uma piada aqui. Tipo, tem uma piada que circula na bolha bapista que, tipo, teremos tribunais de Nuremberg. A gente precisa de um Nuremberg 2.0. Tipo, geralmente quando aparece aqueles vídeos de antes e depois de redução mamária. Começou esses memes ali, tá ligado? A gente precisa de um Nuremberg 2.0 pra esses homens, pros médicos filhos da que cometeram esse crime. É engraçado. Mas daí eu vi essa piada aí que, cara, e essa piada faz sentido. Essa piada faz sentido quando você começa a escalar pra resolução de conflitos políticos. Não vai ter guerra civil no Brasil. Você não vai ver brasileiros pegando em armas pra lutar contra o PT ou contra o Bolsonaro. Não. Agora, grandes tribunais, um grande tribunal pra julgar ONGs, julgar partidos, julgar atores políticos, julgar jornalistas, todo mundo que participou da destruição do tecido social brasileiro, aí eu consigo ver.
Porque daí você não precisa de uma grande... Você não precisa de tropas. Você não tá contando com logística. Não. É um tribunal. É um julgamento. É Nuremberg. Ministros. Isso eu acho que pode rolar. Um grande tribunal pra varrer a cultura woke e o progressismo da sociedade. Porque o Yarvin fala muito sobre isso. Ele martela, tipo, não há engajamento político suficiente pra conflito. Não temos um engajamento... Tipo... Olha o nível, ele dá o exemplo ao longo das décadas. Olha o nível de engajamento político da Revolução Francesa. A tomada da Bastilha. Sabe, as pessoas se jogavam, as pessoas se lançavam no fosso, as pessoas se lançavam em balas, sabe? Paris inteira queimou por 10 anos. O Reino do Terror, 40 mil executados. Caralho. Toda hora você tinha barricadas e revoltas. Aquilo é muito engajamento político. Hoje, olha no caso brasileiro. Você olha o bolsonarismo. Os caras precisam marcar uma manifestação com quase um mês de antecedência num domingo em São Paulo e mesmo assim reúne na última 20 mil pessoas. O MBL, quando marca uma manifestação contra o Master, tem que marcar com 15 dias de antecedência em São Paulo e ainda assim vai reunir, sei lá, 2 mil pessoas. Eu acho que dessa vez vai juntar umas 3 ou 4. Vai ser maior no dia 11. Olha o engajamento baixíssimo da política. Se eu for falar de Lula aqui, mano, puta pariu. Tem uma imagem do 1º de maio de 2025, do ano passado, comemoração de 1º de maio, em que o Lula discursou. É só pelego. É só militante profissional. 500 maluco, cara. 600 pelego, cara. O engajamento político é baixíssimo. Algum dos senhores se lançaria em frente de balas para defender o que você acredita? Eu já falei pra vocês. Em caso de conflito civil no Brasil, eu tô pegando um avião e tô indo embora. Ah, vão se f... Braço, não quero, não vou morrer. Não, eu não vou morrer pelo que eu acredito. Eu não vou morrer pelo que eu acredito. Pouquíssimas pessoas morreriam porque acreditam hoje. Você tá vendo militância armada? Você tá vendo militância armada comunista? Olha o que a gente tem como movimento comunista no Brasil revolucionário, o Soberana. Olha o que você tinha na década de 60. É isso. Eu curto reposto, faço lives. Esse é o meu engajamento político. Então, o que o Yarvin fala é isso. Agora, vocês dariam suporte através de redes sociais ou, sei lá, algumas manifestações não violentas para show trials contra ongueiros estrangeiros atuando no Brasil? Ah, vambora. Ah, claro. Like, repost, like, repost, like, repost. Coloca até nos meus stories. Vambora. Por quê? Porque você tá cedendo, você está literalmente... Não é você que tá tomando essa atitude direta. Você está cedendo, você tá dando o seu consentimento para que isso aconteça. Que um grupo persiga os seus inimigos. Esse é o máximo de engajamento político que acontece agora. Esse é o máximo de engajamento político que rola agora. Você entrega os seus meios de ação para que um grupo execute as suas vontades. É isso. Quer um exemplo? Ao fim da eleição de 22. O que os velhos foram fazer? Os velhos levantaram piquetes em todas as cidades, pararam estradas inteiras por um mês. Eles tentaram parar as estradas, não conseguiram. Eles não tinham engajamento. Quando a polícia chegava pra debelar a revolta da veiarada bolsonarista, eles só se rendiam e iam embora. Não tinha confronto. Eles foram pros quartéis. O que eles foram fazer na frente dos quartéis? O que eles foram fazer na frente dos quartéis? Pedir para que os militares tomassem uma atitude. Mesmo no momento de maior engajamento com política do bolsonarismo, ainda assim eles foram pedir para que os militares fizessem alguma coisa. O 8 de janeiro foi o último grito. Foi o último grito de desespero do bolsonarismo. Aí eles foram fazer o que o PT fez durante 30 anos, que é invadir prédio público, dar uma badernada. Mas quando a polícia chegou, houve confronto. Houve confronto com a polícia. Eles se revoltaram, falando, não. Começaram a trocar tiro com o PM. Não, eles estavam num domingo sem armas. Eles só se renderam. Eles se renderam. Eles foram lá, quebraram umas coisinhas e se renderam. Na França revolucionária, nego ia se matar. Ia ter soldado e cidadão se matar. Na Revolução Russa,
Você tinha soldado e cidadão se matando. Trocação de tiro. É guerra. Pós Primeira Guerra Mundial, a Alemanha, as guerras civis na Alemanha, era Freikorps comunista se matando nas ruas, cara. Hoje isso só não vai acontecer. Esse é um cenário tão distante da nossa realidade que, bicho, quem fica falando de guerra civil é só bobo. É bobo. E eu já fui esse otário, eu já fui esse cabaço, eu já fui esse bocó, tá ligado? Guerra civil. Porque, bom, meu repertório meu repertório estava um pouquinho limitado. Depois que eu adicionei ao meu repertório a ideia de Nuremberg 2.0, aí, bom, guerra civil se torna só uma bobeira. Beleza. Então o meu repertório era bem limitado até um ano atrás. Agora eu tô expandindo um pouquinho. Não que eu... Nossa, puta gênio, eu sou um bosta, eu sou um peão. Mas ainda assim, eu tô aumentando um pouquinho, tô aumentando de pouquinho em pouquinho o repertório aqui. A Primavera Fascista vai ser menos uma... Vai ser menos sobre guerras civis na Europa e mais sobre mudanças de regime. Colapsos de regime. E eu acho que... Eu tô falando pra vocês, não sei se alguém considera isso, mas eu acho que o catalisador da mudança de regimes na Europa vai se dar através de uma guerra, sim. Que alguma guerra escale em algum lugar do mundo e ocorra conscrição. Não. Vamos convocar os soldados. Nenhuma guerra faz sentido para um europeu nessa altura do campeonato. Por que um jovem espanhol lutaria pelo governo espanhol, pela burocracia espanhola, sendo que essa mesma burocracia espanhola permite a invasão de sarracenos em seu país? Sarracenos esses que entram no país para cometer crimes, para estuprar suas mulheres, e quando as suas mulheres, as espanholas, pedem por socorro, a única coisa que o governo espanhol tem para dar para elas é a morte. Não é justiça, é a morte. Então, um espanhol não lutaria pelo seu primeiro-ministro, nem pelo seu rei. Ele não lutaria pelo primeiro-ministro. Ele derrubaria o primeiro-ministro e iniciaria um novo governo. Um jovem português lutaria pelo seu presidente socialista? Não, ele é preferível derrubar esse governo de merda e não ir pra guerra, morrer numa trincheira idiota. E isso, eu acho que esse é o caminho de toda a Europa. A única guerra que faz sentido para esses europeus é derrubar os seus governos, porque seus governos são os verdadeiros inimigos. Não é o Putin, não é a China, não são os países árabes. Não. O maior inimigo do jovem alemão é o Estado alemão. O maior inimigo do jovem austríaco é o governo austríaco. O maior inimigo do jovem inglês é o governo inglês. Não é o russo. Não é o inimigo externo. O inimigo tá em casa. E isso vale pro Brasil. E isso vale pro Brasil, mas de formas que eu não consigo colocar em palavras. O nosso maior inimigo não são os americanos, não são os chineses. É o governo brasileiro. Bom, deixa eu soltar os donates aqui. Pardo, tem um dizer chinês, provérbio chinês que diz: um cavalo branco não é um cavalo. Da mesma forma, um imigrante maometano não é um imigrante. Bela analogia. E se pegamos uma lista de todos esses violadores maometanos, subsaarianos e apostar no Polymarket e outra plataforma se esses forem desvividos ou capados? Uma trampo. Esta PIC não é um país, não é um problema. Porque o Brasil é o seguinte. Sou de Imperial. O Brasil, felizmente nós vivemos num país em que poucas coisas acontecem, mas quando acontece rápido. A solução o nosso inimigo não é nem... A gente não tá nem recebendo uma invasão. Sabe? Sei lá, numa guerra contra o crime organizado, 10 mil já resolve um problema. 15 mil, 20 mil, no cenário mais sanguinário. Se a gente matar 20 mil e encarcerar outros 2 milhões, o grande problema brasileiro tá resolvido. A Europa tá numa situação pior quando se trata de imigração. São milhões, são muitos milhões. Cara, só a França, se eu não me engano, já tá com 12% da sua população imigrante. Como que você expulsa? Meu Deus do céu. Como que você expulsa 9,2 milhões? 13,8% da população francesa não deveria estar em território francês. Como que você expulsa? Como que você faz? Como que você chuta 9,2 milhões? Isso vai acontecer. Isso é uma necessidade. Não é só chutar o imigrante, não.
Não é só impedir o imigrante de entrar ou expulsar o ilegal. Como o Rupert Lowe falou de forma extremamente precisa durante a apresentação ao mundo do Restore Britain, a imigração legal é muito pior que a imigração ilegal. Vocês estão preparados para assistir um grotesco número de 63 milhões, inclusive essa era a piada. Vocês estão preparados para assistir o número de os 63 milhões de imigrantes sendo expulsos do continente europeu? Estão preparados? Estão preparados? Hã? 14% da população da União Europeia é imigrante. Esses 14 milhões devem ser expulsos do continente europeu. Não vai ser bonito. Não vai ser bonito. Não adianta falar, não, nossa, vai ser muito bonito. Eu não vou ver essas imagens. Eu realmente não quero ver essas imagens. Porque não vai ser tipo o raid do ICE, que é legal. É espetáculo. Inclusive meio que essa estratégia da ICE mesmo. É só um espetáculo. Tipo, toda a operação do ICE é um espetáculo. Na Europa, vai ser remigração em escala industrial, cara. Aquilo vai ser feio e eu não vou assistir. Eu não quero ver essas imagens, só quero me manter distante. Aproveitando o provérbio chinês que o Sr. Richard trouxe, cara, eu também queria falar sobre um outro provérbio chinês interessante, de um imperador do século VIII. Ele dizia que... Pensa, pai. A mãe tá perguntando quando que o senhor vai vir me ver e ela quer saber da pensão que tá atrás. Alguém perguntou ali, mas vai mesmo? Vai. Vai, porque é impossível, é insustentável. Eu não tinha noção que as coisas estavam tão graves na Europa. E me impressiona como os governos prejudicam mais a vítima do que esses imigrantes. Ó. Sabe por quê? É sempre bom lembrar o motivo pelo qual os governos... O principal motivo. Existem outros. Vocês podem até levantar teses, certo? Mas eu vou falar o principal motivo aqui. O principal motivo é que a população está envelhecendo. O custo de mão de obra do europeu é alto. Então, eles precisam de servos. Então você vai trazendo imigrante. Ah, o europeu não está se reproduzindo. Por que ele não se reproduz? Porque as condições econômicas do seu país não permitem que ele tenha filhos, forme família e tenha uma vida plena. Então, como você resolve esse problema? Vamos consertar a economia europeia, ajustar aqui as coisas e fazer com que o jovem europeu possa sorrir? Não, traz a Somália. Só que o problema é o seguinte. O Somali, ele consome, ele ainda acaba consumindo. Apesar de receber todo tipo de benefício e ser um vagabundo, ser um imprestável. Ele ainda assim consome. O que gera um pibinho, certo? É como se o Estado tiver... E aí você tem o seguinte cenário. O imigrante entra no país, ele não produz porra nenhuma. Então esse jovem europeu que já não consegue ter filhos, ele vai sustentar os seus anciãos, os velhos europeus, e vai sustentar a porra do imigrante. Ele tá sendo duplamente estupendo aqui nessa situação. Aliás, tem um vídeo aqui que eu vi e eu achei muito engraçado. Ele é cruel, mas eu achei ele engraçado. Ó, nos Estados Unidos, uma mulher contratou latinos para realizar uma reforma em sua casa. Após a conclusão do serviço, ela acionou o ICE, deixou de pagar os $10.000 combinados e os trabalhadores acabaram sendo deportados. Cruel! Sim, é cruel. Based. Nos cayó la pinche ley, valió madre. Nos rodearon. Não, é cruel, porém based. Só que a questão é engraçado. Ela poderia ter contratado trabalhador, um constructor, um contractor, esse é o termo que eles usam. Ele poderia ter contratado um pedreiro americano. Mas por que ela não contratou um pedreiro americano? Porque o trabalhador imigrante legal é muito mais barato. Apesar da ação dela de chutar os caras... Nossa, que legal, ela tirou vantagem. Essa mulher é parte do problema. Tá entendendo? Ela não quis
contratar um trabalhador, um nativo, assim como ela, um americano como ela, porque é caro. Pera aí, o cara tá me cobrando $40 mil, sendo que o ilegal faz por 10? Ah, eu vou contratar o de 10. Essa é a mentalidade que reina no primeiro mundo. Então, quando você fala, não, tem que chutar o imigrante. Legal, os estupradores vão, os criminosos vão, mas o cara que faz um serviço muito mais barato que o nativo também vai. O dano econômico de uma política de reimigração é gigantesco. Felizmente, como a nossa geração não tem porra nenhuma, a gente não tem nada a perder, muito pelo contrário, a gente tem tudo a ganhar, sacrifícios econômicos já estão se tornando aceitáveis. Sacrifícios econômicos estão sendo aceitáveis, porque no fim do dia, mas chutar o imigrante vai diminuir o PIB. Cara, eu não tô comendo PIB. Literalmente isso. Eu não estou comendo PIB. Eu não consigo comprar uma casa. Eu não consigo comprar um carro. Eu não consigo ter uma família. Então, a questão ela vai ser solucionada. Cara, não existe uma solução fácil. Não existe nenhuma solução, um plano de solucionar nossos problemas. E eu só tô jogando uns insights aqui sobre a Europa que eu li e já conversei com outro maluco e, tipo... Uma coisinha que eu lembrei aqui, vendo esse videozinho, se você não tá disposto a aprender a língua do país que tá te recebendo, tu merece muito se fuder. Mexicano falando espanhol nos Estados Unidos, não se dando ao trabalho de falar inglês, muçulmano falando árabe na França, na Inglaterra, vá se... Falando sobre imigração, Pardola, não sei se você conhece, mas a Moca era um bairro italiano em São Paulo. Italiano mesmo, só de italiano. Agora tá cheio de haitiano e angolano naquela porra. Vai ter baguncinha aqui também. Vai. E tem que ter. Ó, eu já tô falando pra vocês aqui de antemão. Nós precisamos ter uma política imigratória extremamente restritiva com o terceiro mundo. Porque a minha tese pessoal, eu acho que os senhores já subscreveram nela, o primeiro mundo vai se fechar. Quando? Em uma década. Em uma década o primeiro mundo vai se fechar. Eles vão resolver o problema da migração interna? Vão resolver o problema dos imigrantes já legais lá? Eles vão ter que tomar medidas extremamente drásticas, mas eu acho que o primeiro mundo vai se fechar. Se fechar e cessar a imigração ilegal, vai ter uma redução, mas no mínimo vai ter uma redução do fluxo migratório pro primeiro mundo. O Brasil é tão ruim assim? Não é, né? O Brasil é um paraíso. O Brasil é um paraíso perto do Sudeste Asiático. O Brasil é um paraíso perto da África. O Brasil é bonito. País, geografia, o Brasil é bonito. O Brasil tem alguma infra, sabe? Nós temos cidades funcionais. Perto da África, perto de Angola, o Brasil é o Éden. Então a gente precisa, sim, já definir uma política migratória extremamente restritiva, para não deixar o terceiro mundo entrar. Nós somos do terceiro mundo. Nós já temos os nossos problemas. Nós temos 90 milhões de paraísos que precisam ser readequados ao trabalho. 90 milhões de pessoas no Brasil recebem auxílio de algum jeito, algum tipo de auxílio. Puta que pariu, hein? 90 milhões recebem algum tipo de auxílio. 90 milhões precisam ser readequados ao trabalho. Então a gente precisa fechar essa bosta. Porque nós já temos 90 milhões de pessoas que sobrevivem do trabalho das outras 90. Então o ponto é o seguinte, não dá pro Brasil ser a segunda opção da bosta do terceiro mundo. Não dá pra ser, o Brasil não pode ser a segunda opção do terceiro mundo. Não, eu não quero 5 milhões de pajites, 10 milhões de africanos entrando na porra do Brasil, cara. Beleza? Não vai. Então, antes que isso se torne uma polêmica, antes que a questão migratória no Brasil se torne uma polêmica, a gente precisa aproveitar a oportunidade que ninguém tá falando sobre isso e, fechar a fronteira. É isso. Vamos fechar a fronteira. Antes que der, porque vai dar. Salve, Pardo, já Salve. que falou em Europa. Brother. E isso é só um exemplo, tá? Você tem cidades do interior de São Paulo cheia de muçulmano, cidade cheia de Bangladesh, de indiano. Então, assim, vai ter uma baguncinha moderada aqui no Brasil também.
A resenha não vai ser nem um pouco light, beleza? Que há risco do Islã salafista acabar colando nas favelas? Não. Muita gente que busca igrejas como a congregação cristã porque quer uma vida mais rígida. O Islã salafista radicaliza isso. É que o Islã não consegue se criar no Brasil, cara. O Brasil é muito degenerado pro muçulmano, pro Islã sobreviver aqui. Tipo, um elemento essencial da cultura de favela é a novinha rebolando. Como, cara? Você vai ter essa cultura numa favela muçulmana. Só não vai acontecer. A mina vai estar de hijab e se esfregando na traficante. Mandou R$10,67. Valeu, Scooterzitos. Descendente Jorge do Kaiser, que em dezembro de 2022 foi preso no Califado da Alemanha por suspeita de golpe. Eu escuto gente falando dessa revolução na Europa já faz uns 4 anos. Cadê? Só acredito vendo. Europeu é Cook. Europeu não é Cook. Aquele não é um povo que conquistou o mundo em 500 anos. Eles estão no momento de baixa. Mandou R$10. Noite, chat. Salve. Noite, Dr. Renato. Então venho agradecer ao editor tá se puxando pra cá e pra cortar as barbaridades que o pardo solta. Sim, Joseph, você é um herói. Não se deixe abalar com as chicotadas. Digo mais, o vídeo, o corte de que saiu hoje tá monetizado. E você falou, também tem essa, né? O imigrante também ajuda a elevar custo de moradia, essas porra toda. Caralho, cara. E é bom o Brasil se fechar, hein? Porque vai parar de ir pra lá, vai vir pra cá. Somali vai vir pra cá. Pagite vai vir pra cá. E nós não estamos prontos. Nossa, não, a gente tá... O Brasil está à beira do colapso, bicho. País Brasil, nação Brasil. Florianópolis, Santa Catarina não tem capacidade de receber nordestinos e nortistas. Não, a gente não tem capacidade de receber 1 milhão de imigrantes todo ano. Xuia Gwendy. Valeu, Xuia! Mandou R$10. Boa noite. Boa noite. Parou pra pensar que suas ideias sobre imigração podem afetar você mesmo se um dia você sair do país. Igual o Fuentes com o México. Eu sei. E é a vida. Tá entendendo? É a vida. Eu não estou... tudo que eu falo aqui, eu quero fazer aqui no Brasil, eu quero consertar o meu paizinho. Porque eu sei que o primeiro mundo vai se fechar. O primeiro mundo vai se fechar. Eu quero que o Brasil se torne um país livable em 1 década. E dá pra fazer isso. A questão brasileira, só martelando mais uma vez aqui, porque é bom. A questão brasileira você resolve com um choque de ordem sem precedentes. Lei e ordem sem precedentes. Em 1 ano e meio, você resolve o problema da criminalidade no Brasil. Cara, não é ciência de foguetes. É fuzil. É foguete também. Tem bastante foguete que dá pra usar. Helicóptero. É blindado. É super tucano, sabe? É uma polícia secreta pra traquear traficante e prender. Sabe? A questão brasileira são megas cadeias, gigantescas cadeias, são drones, são granadas, sabe? Não é, nossa, cara, que problema complexo. Não é, a gente não tá enviando um foguete pra Marte. É polícia. O Vorreso matou a pau. 50% dos problemas do Brasil são muito fáceis de serem resolvidos. Os outros 50% são um pesadelo. O pesadelo é logística, é questão de logística, é infraestrutura, que a gente não tem, a gente vai ter que começar do zero. Então, fix switch. O Brasil, se a gente resolve a questão da criminalidade em 1 ano, a gente já tá muito bem. Porque todos os outros problemas realmente vão levar 1 década para serem resolvidos. Questão logística e infraestrutura no país. Isso é 1 década. Escolas de excelência, modelo prussiano de ensino. Isso é 1 década para você começar a colher alguns resultados. Uma criança que entre numa escola... Vamos lá, imagina num mandato. Tratando a lógica de 2 mandatos. No ano 1, você inicia uma guerra contra o crime. No ano 2, essa guerra tá encerrada. Tá finalizado, mas o estado de exceção persiste. Mas você já no ano 1, você começa a levantar as primeiras escolas prussianas de excelência para, sei lá, 1 por estado no mínimo. Você só vai colher os resultados dessas escolas daqui a 15 anos. Enquanto essa nova geração de burocratas, de empresários e de diretores está sendo forjada nessas escolas prussianas,
A gente inicia o processo de reindustrializar o Brasil. Vamos consertar a logística brasileira com ferrovias e o cara, sabe? Vamos levantar infraestrutura para que quando essa molecada chegar no mercado de trabalho, para assumir essas posições que foram desenvolvidas para eles tenham algo para fazer e não verem Uber. Então, cara, verdade seja dita, dá para você resolver os problemas do Brasil em 15 anos. E tornar o Brasil livable, mas não uma potência. Livable sim. E eu ainda estarei jovem para ver um país funcionando. E vocês estarão jovens para ver esse país funcionando. Em 10 anos dá para resolver esse problema. Potência não. Mas dá para viver num país decente. Dá para viver num país decente. Tá com 20? Com 40 você vai viver num país. Esse é o game. Dá pra viver num país decente em 20 anos. A questão é que a gente tem que iniciar essa porra agora, né? Os meus netos viverão num Brasil potência. É um país que você não trata como um esparro. Trata como um país de verdade. Você olha pro presidente do Brasil e fala, ok, esse é um chefe de estado, ele não é um idiota. Anyway. Mora Logo ali mandou R$10. Valeu, carinha. Se preocupar com o futuro do país? Pensar antes de votar? Quero que se f... é ano de Copa. Vai brasa, lembre-se que o brasileiro médio tá nessa mentalidade. Eu tinha esquecido que toda essa longuíssima digressão que eu acho que nem vai pro YouTube, porque não tem condição, era sobre a questão da Corina. E esse tweet aqui específico. Bom, só o caso da moça aqui, o cara culpando o patriarcado por ela ter sofrido uma agressão. Olha o tipo de comentário. Cara, eu acho que as mulheres perderam a habilidade de se enxergar como um grupo, de se enxergar como perderam completamente essa visão tribal da sociedade. Valeu, Granza. Ô, J-League, como assim não cabe mais ninguém em São Paulo, irmão? Tem um monte de casinha de um andar, 2 andares ali na Vila Mariana, na Vila Olímpia, em Pinheiros. Dá muito bem pra derrubar e subir prédio pra números de Neizinha. E meu destino vocês vão esperar. Primeiro Paulista. Vou levar minha... Sobre o que o Granza falou ali, eu tô de acordo. Essas casinhas de 1, 2 andares nessas regiões aí mais antigas de São Paulo, tem que ser tudo derrubado. Tem que subir prédio. Aí eu vi um comentário do pessoal falar, bug people, eu anseio viver com bug people. Não, é São Paulo. Eu não estou falando de uma cidadezinha no interior bucólica, não, eu estou falando de São Paulo. Nem de Curitiba. Eu tô falando de São Paulo. Inclusive Curitiba é o seguinte, Curitiba tem um problema aqui que são estacionamentos. Curitiba tem muito estacionamento aberto, terrenos gigantescos no centro da cidade que são inúteis. Se eu fosse interventor de Curitiba, nem prefeito, interventor de Curitiba, eu ia passar um decreto proibindo esses estacionamentos, sabe? Dando um prazo de até 6 meses para o início ou de obras para levantar prédios residenciais ou comerciais ou prédios de estacionamento. Cessou essa merda, esses espaços inúteis na cidade. Sabe? Não vai ter estacionamento plano no chão, inútil. Não. Ou levanta prédio, ou vai levantar prédio, independente do que você faça. Vai levantar prédio, pô. Beleza? Vai levantar prédio. Se não levantar, vai ter o terreno tomado pela prefeitura e a gente vai subir a... É isso. Então, vamos fazer a economia do centro girar, cara. Vai ser... É irritante. O negócio é feio. É feio. É porque é muito feio. Do nada, você, tipo, em vez de você ter um skyline bonito na cidade, não, é tipo um prédio aqui, tá ligado? É a boca de um favelado desdentado, essa cidade. E os prédios históricos. A questão é que eu não tô falando que eu vou derrubar prédio histórico. Eu tô falando que é estacionamento, é terreno vazio. São terrenos vazios. Porque terreno vazio na Constituição brasileira, ela tem não pode ficar vazio. Ela tem que ter uma função social. A função social desses terrenos é ser um estacionamento. É só isso. É um lugar abandonado. Então vai tomar no... Não. Vai ter desenvolvimento à força nessa porra. Vamos levantar prédio nessa porra. Fora o plano diretor dessa bosta, né? Nossa, cara. É exato. Ao redor do guarda-lupa é cheio de estacionamento inútil. Se fossem prédios de estacionamento, beleza. Nem ia reclamar. Mas não, é só um terreno inútil, feio, vazio. É isso. Quero prédios chineses gigantes com muitos LEDs. É isso. Deixa eu voltar o papo aqui, ó. Mas só muçulmanos... 99% sim. Que loucura esse papo, não são homens, são muçulmanos. Quando teve caso de coletivo recente aqui no Brasil.
Onde teve esse caso? Hã? Seja mais específica, minha querida. Seja mais específica. Vai, descreva. Descreva o contexto, o caso, o que era, o que aconteceu, hein? Vai lá. E esses brasileiros também eram muçulmanos, é um problema muçulmano, um problema do patriarcado. Se tivesse patriarcado, essa menina não teria sido... Na Serra Gaúcha, está se proliferando o venezuelano e haitiano. Eu achava que a barreira climática seria uma proteção, a consequência chega outono e inverno. Essas lotam os hospitais, porque não tancam o frescor de -5. Tem haitiano na Serra Gaúcha, caras. Tem haitiano na Serra Gaúcha. Tem haitianos na Serra Gaúcha. É só intancável, é só insalubre, é só demoníaco. Muçulmano é gênero. Nossa. Meu Deus do céu. E muçulmano não é homem, né, seu filho da p... O cara que, muçulmano. É isso. É isso, é a hive mind. É a hive mind. É a hive mind. Tadinhas, elas não sabem interpretar a realidade. Bom, quebrar esse clima pesado, vamos voltar à programação normal aqui.